Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente e me surpreendeu muito positivamente, a ponto de eu querer ler tudo que essa escritora já escreveu, que é, então, A Época da Inocência, da Edith Wharton. Essa daqui é uma escritora americana, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Pulitzer, e ela tem uma vida muito interessante, já começa por aí. Ao mesmo tempo que ela tem uma visão de mundo muito clara e ela vive aquelas mudanças do início do século XX, ela tanto critica muito bem essa sociedade em transição, como também ela consegue ver quais são os louros, quais são os benefícios das raízes dessa sociedade e até dos costumes dessa sociedade. Então, para mim, foi uma leitura muito completa no sentido de ver que ela é uma escritora muito perspicaz, era uma escritora muito perspicaz, e ela tem uma descrição muito boa, escreve muito bem e sabe muito bem utilizar os clichês da literatura. Eu sempre comento com vocês que eu não tenho problema com ler clichê. Eu acho que clichê tá aí para ser usado mesmo, né? O mundo da literatura, da arte, no geral, utiliza clichês o tempo todo. A questão é como você utiliza esse clichê. Se você escreve um bom livro, consegue trazer a sua opinião, os seus pontos, as suas peculiaridades para um clichê, você é um bom escritor. Mas se você pega o clichê e simplesmente repete da forma com que todo mundo utiliza, sem colocar os seus próprios pontos, né, as suas nuances, aí eu considero que seu livro não foi bem escrito. Antes de começar a comentar sobre esse livro maravilhoso aqui, eu quero fazer um pequeno adendo, pedir a sua licença para fazer um pequeno comercial aqui, porque estão abertas as inscrições para o Como Entender os Clássicos, um lugar onde eu reuni tudo que eu aprendi sobre a literatura e sobre estudar, entender, de fato, os grandes clássicos da literatura. Se você se interessar, vou deixar o link aqui na descrição, e se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo também, que eu te esclareço o que for necessário. E qual que é o clichê, então, dessa história? Um negócio, assim, bem basicão, que tem em todo bom romance, basicamente, que é o tal do triângulo amoroso. Basicamente, nós temos nesse livro aqui, em A Época da Inocência, o Newland Archer, que é um jovem ali da aristocracia nova-iorquina do final ali do século XIX, mais ou menos 1880, por aí, né, nessa virada de século, logo depois também da Guerra Civil Americana, então tem um pouco desse contexto que não é diretamente mencionado nesse livro, mas você sente essa aura, né, de reconstruir o país, e Nova York está longe de onde foram de fato os conflitos, né, então tem esse contexto também, por isso que não tem menção expressa, mas você sente mesmo essa ideia de reconstrução de um país no pós-guerra. O interessante também é que a Wharton publicou esse livro em 1920, que foi depois da Primeira Guerra Mundial. Ela é americana, né, e cresceu nos Estados Unidos, mas ela vai passar um período na Europa, ali justamente no período da Primeira Guerra Mundial, como enfermeira para ajudar essas pessoas, esses soldados que voltam ali com as feridas, enfim, né? A gente já conhece como funcionavam esses hospitais provisórios de guerra, enfim. A Wharton trabalhou nesse sentido. Então, ela vai utilizar esse período que está acontecendo na vida dela para escrever um livro que também se passa num pós-guerra, numa ideia de reconstrução, mas nos Estados Unidos, onde ela viveu, que é nessa aristocracia nova-iorquina. Ela sempre teve boas relações, teve boa família, nasceu numa boa família nova-iorquina, ela conhecia muito bem esse mundo que ela transpôs aqui para a história. E uma última curiosidade em relação a Edith, a escritora do livro, é que ela se divorciou. Então, ela era uma mulher divorciada, escritora, no início do século XX, e americana ainda, né, vivendo na Europa. Então, para mim, são todos elementos possíveis de uma pessoa que pode sofrer ali com as consequências de sua posição, né? Mesmo assim, escreve muitíssimo bem. Então, fiquei impressionada também por esse contexto da vida dela. Mas voltando à nossa história, então nós temos o Newland Archer, que é esse personagem, e ele tem, assim, uma personalidade interessante. Você fica querendo saber mais sobre esse personagem, você acompanha muito da vida dele aqui nesse livro, porque ele tem alguns ideais, assim, né, mais liberais, ideais de que a mulher precisa ser livre para pensar, para manifestar a sua opinião, mas ao mesmo tempo ele vive no seio daquela sociedade que é extremamente rígida, que as mulheres só têm a função de esposa e mãe, e que necessariamente, mesmo que ele deixasse a futura esposa expor as suas opiniões, ou ele incentivasse que a esposa fizesse isso, a esposa não tem
nenhuma base sobre a qual ela pode criar as suas opiniões. Então esse é um aspecto bem interessante que tem aqui nesse livro. E o Newland, ele está noivo de uma moça ali da região também, de uma família aristocrática também, que é a May. A May faz parte da família Mingot, que é uma família bem estabelecida ali na aristocracia, todo mundo conhece e tal. Eles têm uns esqueletos no armário, alguns escândalos que já aconteceram ali nessa família, mas ele tá noivo e ele tá muito feliz com essa posição, porque vai ser o casamento esperado. Ela é uma menina muito pura, muito doce, e a Wharton vai fazer aqui uma imagem dessa personagem muito ligada a deusas gregas, porque ela tem feições puras, ela tem interesses que se relacionam ali às artes e tal, só que ao mesmo tempo ela é essa menina criada nesse contexto, então ela não tem muita opinião própria e basicamente ela vive, cresce e vive apenas por esse futuro casamento. Então toda vez que eles tentam ter uma conversa um pouco mais profunda, o Archer nota que ela não consegue passar muito mais daquilo que foi transmitido a ela de fato. E a primeira cena é muito bem descrita, eu gostei tanto dessa primeira cena. Basicamente, eles estão ali numa ópera, vai ser apresentada uma versão de Fausto, do Goethe, ali, como ópera, né? E ele tá ali sentado, então, no camarote dele, o Newland, e ele vê a May no camarote da família Mingot. E ela tá toda de branco, tá com lírios, assim, tem muita simbologia de flor aqui nesse livro também. E ele tá vendo ela ali com aquela feição toda angelical, só que aparece uma prima dela que está vindo do exterior, que é Ellen Olenska. E aí é a grande personagem de virada aqui desse livro, né? A Ellen, ela se casou com um russo, por isso que ela é Olenska, né? Então ela casou com o conde Olenski e se tornou a condessa Olenska. Só que existe todo um escândalo ao redor do casamento da Ellen, porque basicamente ela perdeu os pais, ela foi criada ali por uma tia dessa família, ela é a ovelha negra da família Mingot, e ela ficou muito tempo vivendo na Europa. A Europa representa aqui nesse livro uma coisa muito de libertinagem, especialmente Paris, tem esse contraponto aqui com essa sociedade toda certinha de Nova York. A Ellen, então, voltou para os Estados Unidos, porque ela teve esse problema no casamento, foi um casamento muito conturbado, parece que ele traía ela, enfim, tinha muita libertinagem envolvida nesse casamento. E ela foge, então volta, né, para os Estados Unidos, se separa dele, mas não se divorcia propriamente, porque, enfim, seria uma grande mancha na família dos Mingot também. Esse é outro ponto que aparece muito no livro, que é muito explorado. E, inicialmente, o Newland vai achar aquela figura estranha, aquela figura exótica que aparece ali, e até é narrada a roupa que ela usa, que é diferente, que é um modelo francês que remete a Josephine, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte, né, que aí não tem espartilho, enfim, tem todo um alvoroço relacionado à figura da Ellen. E o Newland, como ele vai entrar nessa família, ele pensa, bom, o meu noivado ainda não foi oficialmente anunciado para a sociedade, mas para tentar afastar um pouco os holofotes da Ellen, né, e para que a família não tenha tanto esse burburinho para resolver, hoje eu vou anunciar então o meu noivado ali no baile que vai ter depois na casa deles. É justamente isso que ele faz. Então, o Newland, ele, apesar de ter algumas ideias mais liberais, como eu comentei, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, quais são os passos que ele tem que seguir enquanto alguém da sociedade e da alta sociedade. Então tem todos os burburinhos ali ao redor, ele sabe muito bem quais são os passos que ele tem que fazer para que esse burburinho reduza. Então, já entrando nessa família, ele sabe que ele tem que fazer isso, e é o que ele faz. A continuidade da história é basicamente a gente vendo, então, o Newland se apaixonando pela Ellen Olenska, justamente essa figura que representa o que é exótico, representa a liberdade, representa uma vida totalmente diferente daquilo que o Newland esperava para ele e a família esperava para ele. Só que o interessante é que nós ficamos ali esperando que esse romance se consuma de fato, e aí para saber se aconteceu alguma coisa, vocês têm que ler o livro, mas a Ellen é muito consciente também do que a sociedade está vendo. Ao mesmo tempo, a sociedade não faz um julgamento expresso. Ninguém vai chegar para o Newland e dizer, eu sei que você está apaixonado pela Ellen, eu sei que o seu casamento com a May está conturbado. Ninguém faz isso. As coisas vão acontecendo muito pelos bastidores. Então nós sentimos essas engrenagens da sociedade girando ao redor
desses 3 personagens, numa ideia de proteger a sociedade do que pode acontecer se todo mundo começar a falar, se todo mundo expor, de fato, esse triângulo amoroso. Então, a ideia toda do livro é mostrar também essa ambiguidade, porque nós temos aqui essa sociedade que se escandaliza com as coisas que acontecem, mas ela precisa manter a ordem funcionando. A questão da ordem aparece muito aqui nesse livro, no sentido de que mesmo a sua felicidade, e a sua felicidade momentânea, talvez tenha que ser sacrificada para a felicidade da sociedade num todo. E não só da sua sociedade, daquela que você vive, mas para todos os anos, as próximas gerações, e depois nós acompanhamos o crescimento desse casamento do Newland com a May, então eles vão ter filhos, nós vamos acompanhar de fato essa sequência da família com a Ellen ali como essa figura que de alguma forma está sempre presente, como esse possível triângulo amoroso que você acompanha no decorrer do livro. As discussões que tem aqui sobre casamento, sobre dever, até sobre ordem cívica, assim, né, porque a própria Edith Wharton também era uma grande admiradora dos líderes, ela vai colocar aqui o Roosevelt em determinado momento do livro, porque ela tinha contato pessoal com ele e tal. Ela tem essa visão muito nítida de que para que a sociedade ande e funcione, você algumas vezes vai precisar rechaçar as suas paixões e reduzir as suas paixões. Basicamente, enquanto sinopse, para não passar muito, né, para incentivar vocês a lerem esse livro, é isso. Mas eu quero ler alguns trechos também, porque a escrita desse livro me arrebatou muito e a história também me arrebatou muito, mesmo sendo esse clichê que eu comentei com vocês. Falando aqui sobre o casamento da May e do Newland. O que cada um realmente poderia saber sobre o outro, já que era dever dele, como um sujeito decente, esconder-lhe seu passado e dever dela, como donzela casadoira, não ter passado nenhum para esconder? E se, por alguma das razões mais sutis de ambos, acabassem se cansando um do outro, se desentendendo ou se irritando mutuamente? Archer pensou no casamento dos amigos, nos supostamente felizes, e não encontrou nenhum que correspondesse, ainda que de longe, ao terno e apaixonado companheirismo que desejava em sua relação permanente com May. Percebeu que tal companheirismo pressupunha, da parte da sua noiva, a experiência, a versatilidade, a liberdade de opinião que ela fora treinada para não ter. E estremeceu ao imaginar que seu casamento se tornaria igual à maioria dos outros casamentos que via a seu redor. Uma insípida comunhão de interesses materiais e sociais, mantida pela ignorância de um lado e pela hipocrisia de outro. Na verdade, todos eles viviam numa espécie de mundo hieroglífico, em que a realidade nunca era mencionada, vivida ou sequer pensada, mas apenas representada por um conjunto de signos arbitrários. Então vocês conseguem notar que tem uma crítica, assim, aqui à instituição do casamento, à sociedade, à forma com que a sociedade vê também, né, toda a experiência necessária para que você encontre um companheiro que vai ter boas conversas, que você vai conseguir ter boas experiências, mas ao mesmo tempo as mulheres aqui eram criadas para que elas não tivessem experiência nenhuma. Então, como elas teriam liberdade e como elas teriam essas conversas abertas com os seus maridos se elas não tinham o conhecimento necessário para ter essas conversas? Aqui tem uma descrição da May como essa figura de deusa, né, com essa austeridade e também essa ética que ela transparece. Seu cabelo esvoaçava ao vento, brilhando como fios de prata ao redor de suas faces bronzeadas, e seus olhos de juvenil limpidez pareciam mais claros, quase pálidos. Andando ao lado dele com seu passo longo e ágil, ela estampava no rosto a apática serenidade de uma jovem atleta de mármore. Sua presença produzia sobre os nervos tensos do noivo o mesmo efeito tranquilizador do céu azul e do rio preguiçoso. Quando se sentaram num banco sob as laranjeiras, ele a abraçou e beijou-a. Foi como beber numa fonte fria ao calor do sol. Porém, talvez a espreitasse mais do que pretendia, pois ela enrubesceu e recuou como se estivesse assustada. Essa relação também, que tem a ideia da intimidade entre o casal, né, mostra muito também essa dificuldade que eles têm de estreitarem a relação pela forma como eles foram criados e pela forma com que a sociedade espera que eles reajam também.
Ele procurava organizar os pensamentos. Tinha a sensação de que todo o seu futuro se desenrolava à sua frente. E percorrendo esse vazio interminável, viu a figura decrescente de um homem a quem nada jamais iria acontecer. E o prosseguimento aqui, especialmente da segunda parte do livro, é muito o acompanhar desse Newland Archer tentando se encontrar, tentando entender qual que é o seu papel na sociedade e qual que é o papel do amor na vida dele. Se ele deve renunciar tudo por uma paixão, se ele deve viver um casamento apático, o que ele pode fazer para mudar isso, qual que é a função mesmo dele no mundo em que ele vive. Eu também queria mencionar que essa edição aqui da Penguin tem um texto de apoio muito bom, uma introdução muito boa que vai falar sobre a vida da autora e tal, e as últimas 4, 5 páginas dessa introdução traz de fato o texto do livro, o que acontece no livro, aí eu só pulei essa parte e voltei no final. E aqui no finalzinho também tem um comentário dessa pessoa que fez as notas de rodapé, até mencionar aqui o nome propriamente dito, que é de Cynthia Griffin Wolf, a introdução, e as notas são de Laura Quinn, enfim. Aí aqui no finalzinho tem esse textinho que menciona o seguinte: Wharton estabelece uma analogia entre o mundo elegante da velha Nova York e as tribos antigas, a fim de enfatizar os benefícios e as limitações comuns às duas espécies de comunidade. Em cada uma delas, o indivíduo precisa sacrificar parte da liberdade para ter a proteção e a segurança do grupo. Wharton nos convida a refletir sobre as responsabilidades dos cidadãos para com o crescimento e a retidão de sua comunidade. Tais referências revelam sua preocupação nesse romance com a natureza da mudança ao longo do tempo, com a evolução e com uma análise dos processos que contribuem para a sobrevivência ou levam à extinção. E o final desse livro é uma das coisas mais melancólicas e bonitas que eu já li, sinceramente. Já comentaram comigo que tem um filme, e eu acho que essa cena final, assim, do filme deve ser sensacional. Não quero dar spoiler para vocês aqui, porque eu quero realmente incentivar a leitura desse livro, porque é um livro muito bom, muito bem construído, com personagens profundos, personagens interessantes, e é muito legal também observar como a nossa visão, enquanto pessoas do século XXI, né, pessoas modernas, lendo isso aqui, os sentimentos são diferentes e a gente entende melhor o que se passava na cabeça das pessoas das sociedades anteriores, com menos liberdade, mais segurança, enfim, tem todos os seus prós e contras. E o mais interessante que eu achei, o que eu mais gostei mesmo na autora, foi essa capacidade de ser tão realista, de observar tanto o benefício e o malefício de viver numa sociedade como essa. Ela tem, como eu falei, uma perspicácia muito grande de separar essas coisas e de entender que não é tudo preto no branco, que não é simplesmente chegar aqui e falar que essa sociedade não prestava, que a nossa sociedade é muito melhor e não tem nenhum ponto negativo, né? Então, para mim, essa é uma escritora que tem uma capacidade de visão muito grande, por isso que eu fiquei com muita vontade de ler tudo o que ela escreveu. Eu tenho aqui também em casa uma edição da Unesp, que é de novelas dela, que se chama justamente A Velha Nova York, fiquei com bastante vontade de ler. E também quero muito ler A Casa da Alegria, que é um romance muito comentado dela, acredito que seja o mais famoso, porque sobre esse aqui eu não achei muita coisa, por isso que eu me senti na obrigação de vir aqui panfletar esse livro muito bom, muito bem escrito e com ótimos personagens. Eu gostei demais e quero muito que esse livro seja mais lido. Então, por favor, leia este livro e venha me dizer o que você achou. Mas lembre-se, esse aqui é um romance meio de época, com essa ideia de mostrar a sociedade. Não espere grandes reviravoltas, grandes acontecimentos. Eu senti uma vibe meio Jane Austen de Nova York e com grandes descrições. Então, ir com a expectativa certa também é importante para ter uma boa experiência literária, né? Enfim, gostei demais, espero muito que esse livro seja mais lido e mais panfletado. Se você gostou desse vídeo, deixe aí sua curtida, seus comentários, digam se vocês já leram, se vocês querem ler a partir aqui dos meus comentários também. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.